Paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos, vamos iniciar hoje mais uma aula que tem por tema o novo nascimento. É a nossa lição de número 2, dia 13 de abril de 2025. E vamos para a leitura do nosso texto áureo que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Evangelho de João, capítulo 3, versículo de número 3. E vamos para a nossa introdução do assunto, que tem por base o Evangelho de João, que vai falar do novo nascimento, da conversa de Jesus com Nicodemos. A gente precisa entender como que vai se desembocar essa questão. Lembrando sempre a você que o que a gente vai comentar aqui serve sempre como guisa de introdução e sempre como parte de um subsídio teológico para auxílio da sua aula da escola dominical. Vamos para a introdução. Se tratando de um novo nascimento, ele segue duas esferas. Duas esferas. Guarde isso, duas esferas. Nós poderíamos tratar de três, mas a terceira esfera, a gente vai falar isso na conclusão, ok? Então, duas esferas. Uma paulatina, são duas esferas, uma paulatina, que acontece aqui diariamente até a morte, e a outra no final, que acontece pós-morte. Então nós temos uma paulatina que vai acontecer aqui e outra que vai acontecer pós-morte. Tá claro que eu não estou falando de reencarnação e etc. e de estado intermediário, não é a minha discussão aqui. Você vai entender quando eu estou dizendo um pouquinho mais para frente, quando eu digo aqui pós-morte. Então, uma paulatina que acontece aqui diariamente até a morte e outra final que acontece pós a morte. Então, temos dois nascimentos de modo conclusivo. Dois nascimentos de modo conclusivo. Nós poderíamos citar três, mas a base da nossa aula é dois nascimentos de modo conclusivo. Então, como que se dá esses dois nascimentos de modo conclusivo? Antes de passar para o nosso primeiro ponto e comentá-lo e lê-lo, nosso primeiro ponto vai falar sobre o novo nascimento posicional. Antes de falar sobre o novo nascimento posicional, precisamos lembrar que existe três palavras, duas palavras, melhor dizendo, no grego para novo. Nós temos kainós e neós. Neós significa novo de nascimento, aquilo que surgiu agora. E kainós significa novo de procedimento, aquele que pode ser novo de aparência, não novo de estado. Então, assim, nós temos essas duas palavras. No contexto lá, que Jesus fala do novo nascimento, não aparece nem neós nem kainós, mas aparece anotem. Anotem. Anotem aí. Anotem. Não aparece nem neós nem kainós, mas anotem. Que significa nascer do alto. Por isso que Jesus questionou a Nicodemos por ele não ter entendido que a palavra significava nascer do alto, não nascer de novo, entrar no ventre da mãe e nascer de novo, ou seja, tem um nascimento que vem da parte de Deus, que vem sendo gerado pelo Espírito do Senhor. O novo nascimento posicional, ele tem como base, por exemplo, eu coloquei duas bases aqui. Primeira, seguir-te-ei para onde quer que fores. Lucas capítulo 9, versículo de número 57. O posicional, ela tem no seu escopo básico o acontecimento de toda essa manifestação, ela começa por parte de Deus. É Deus que chama, é Deus que garante, é Deus que preserva. Você vai olhar dentro do meu canal aqui e vai observar que eu já falei que salvação é preservação. Então esse ato do novo nascimento, quando o ato ele começa, ele se inicia da parte de Deus, ele vai ter uma preservação, ele vai ter uma conservação, ele vai ter uma durabilidade maior, ele vai ter um posicionamento estável, porque é Deus que está agindo. Então, o seguir-te-ei por onde quer que fores, não só um desejo humano que a gente poderia aplicar assim, mas também uma condição que Deus aplica no coração do indivíduo para querer estar na presença de Deus, na casa de Deus e servindo a Deus. Mas também temos como base paralela
somos batizados, ou seja, batizado no corpo de Cristo, que é Romanos capítulo 6, versículo 3. Então você pode ler isso e analisar isso com mais vagar dentro de sua aula. Mas vamos para a leitura. No momento do chamado de Deus ao homem, elementos essenciais de Deus acopram em seu coração, insuflando elementos incomum à realidade, ou seja, coisas de Deus incomuns adentra o coração dele, insufra dentro do seu coração, trazendo-lhe transformação que devidamente ou comumente não aconteceria. Isto é acontecido pela manifestação do Espírito Santo. Essa salvação, esse novo nascimento posicional, é uma posição que Deus lhe garante, que Deus lhe dá. É como, por exemplo, Tiago capítulo 1, versículo de número 17, melhor dizendo, que diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das nuvens, que não há sombra nem mudança de variação. Então, essa posição é uma boa dádiva, é um dom perfeito que vem do alto, é Deus concedendo ao homem um posicionamento a qual ele não poderia alcançar. É isso que Deus está fazendo aqui. Então, algo essencial, elementos essenciais de Deus acopla em seu coração, insuflando elementos incomuns à real ou incomum à realidade, ou seja, aquilo que o homem poderia fazer. O homem, normalmente por causa do pecado, é inclinado para errar, mas quando Deus lhe posiciona, lhe coloca no alto retiro, lhe muda-lhe a posição, lhe concede a salvação, ele sai de uma posição de pecador, de uma posição para ser santificado, uma posição de santidade. No caso do novo nascimento, aí o termo é posicional, guarde isso, que nós estamos falando sobre o termo posicional. O novo nascimento posicional, os dois agentes participam. Quais são os dois agentes que participam? Deus e o homem. Participam, são participantes, melhor dizendo, e tomam parte da ação. Então Deus toma parte da ação, mas o homem toma também. Claro que, evidentemente, agora eu não vou falar sobre a participação ou a ação do homem, porque no próximo tópico a gente vai comentar. Mas objetivamente você precisa entender que a posição de Deus ou a participação de Deus, Deus como agente a priori da situação, é a posição principal que vai engendrar, ou motivar, ou conduzir, ou fazer manifestar o posicionamento humano. O posicionamento humano, ele é criado, ele é motivado, ele é incentivado pela posição ou pela ação ativa de Deus na vida dele. Então, quando Deus age no seu coração, automaticamente cria ali o interesse ou a disposição, a possibilidade dele querer fazer a vontade de Deus e obedecer a Deus. Então, o primeiro agente nessa questão é o próprio Deus. Então, Deus é o que vai agir. Então, no caso do novo nascimento posicional, os dois agentes participantes tomam a ação, Deus e o homem, mas a priori a posição central, final, é sempre de Deus, porque é Deus que opera o tanto querer como efetuar segundo a sua perfeita e boa vontade. Seguindo, o homem em aceitar, claro, estou vendo a questão de ser agente aqui, participante, o homem em aceitar, reconhecer. Nós temos Salmo de número 16, versículo 2, que diz assim: quem eu tenho além de ti, ou não tenho outro bem além de ti, melhor dizendo. Então, assim, nós temos o Salmo 16, versículo de número 2. A casa de Deus para essa pessoa que não tem outro bem além de Deus, porque Deus, ele conhece a Deus, Deus se manifesta na vida dele, Deus age na vida dele. Então ele conhece que ele não tem outro bem além de Deus. Então a casa de Deus passa a ter um extremo valor para ele ou para a vida dele. Salmo de número 84, versículo de número 10. Então o que vai acontecer com essa vida desse indivíduo? Na questão do novo nascimento posicional. Um dia para ele na casa de Deus vale mais do que qualquer outra parte 1000. Então ele vai para o Salmo de número 27, versículo 4, ele vai falar o seguinte: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar no seu templo. Há um desejo veemente dele querer estar na casa de Deus, dele querer estar na presença de Deus, por causa do posicionamento que Deus lhe otorgou, por causa da salvação, por causa da justificação, por causa da santificação que Deus lhe otorga, ok?
Porque ele sabe que na presença, porque ele sabe que na casa de Deus eu coloquei aqui presença de Deus, ele terá certamente. O que ele terá certamente? Certamente que a bondade e as misericórdias do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Então ele sabe que essa posição que Deus lhe otorgara, que é o novo nascimento, que é o posicionamento dado por Deus, que não pode ser apagado, tirado, aniquilado, excluído por ninguém. Não há nenhum ser na terra e nem no céu que pode anular esse posicionamento que Deus deu ao homem, esta salvação, esse novo nascimento. Então ele sabe que certamente a bondade e a misericórdia do Senhor lhe seguirão todos os dias da vida dele. Salmo de número 23, versículo de número 6. Vamos lá, seguindo. Está acompanhando aí? Está entendendo? Se não entendeu, pausa o vídeo, acompanhe devagar, volte o vídeo, tenta sempre entender a nossa fala de uma forma precisa, porque como é um pequeno subsídio, a gente não vai dar por aqui os detalhes necessários para que você dê uma aula, porque eu não quero que você dê uma aula em cima da minha aula, eu quero que você entenda o que eu estou falando e aplique-o dentro do seu conteúdo escolar, na sua aula da escola dominical. Observação, o novo nascimento posicional ocorre na salvação inicial. Então, quando você fala do novo nascimento posicional, é algo que acontece no início da vida cristã. É ser um novo convertido e ele está aprendendo os catecúmenos do evangelho, tá? Então, é isso que vai acontecendo. São coisas que vão sendo engendradas na vida dele. Então, quando o crente, nessa questão da salvação inicial, é quando o crente é justificado e declarado justo, dando início à regeneração. Claro que a regeneração ela acontece lá no porvir, ok? Esse novo nascimento é inicial, tendo começado no passado, porque Jesus Cristo, é só você olhar para Efésios capítulo 1, versículo de número 4, da morte de Jesus e salvação que ele nos concede no passado, com a morte de Cristo. Elementos como graça, fé, justificação, santificação deve ser mantido em continuidade na vida do indivíduo. Então são coisas que começam no início da sua salvação, no início da aproximação desta pessoa com o evangelho e vai caminhando com ele até o porvir, até a volta de Jesus. Segundo ponto, o novo nascimento progressivo. Eu coloquei aqui como base o versículo de número de... que diz o seguinte, versículo base. Segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu não coloquei o versículo aqui, mas é Hebreus capítulo 12, versículo de número 14, ok? Diz o seguinte, e nós colocamos, lembra que lá no nosso primeiro ponto, nós colocamos, somos batizados, vamos voltar aqui que a mente é meio falha. Somos batizados no corpo de Cristo. No segundo ponto, nós colocamos, somos batizados nas águas. É como se assim, claro que nenhuma coisa não anula a outra, mas o posicional, ele tem por objetivo que a pessoa seja batizada no corpo de Cristo, ou seja, ele está sendo engendrado no corpo de Cristo, está obtendo a salvação. Aí os elementos progressivos vai vendo, batismo nas águas, ser membro da igreja, compromisso com a igreja, compromisso com a palavra, são elementos que vão progressivamente sendo agregados na vida dele, que já foram agregados de forma posicional já no coração dele e progressivamente ele vai alimentando e usufruindo disto. Então, como somos batizados nas águas, nós temos Mateus capítulo 3, versículo 6, leia isso, versículo importante, e Atos capítulo 2, versículo de número 38. Vamos para a nossa leitura. No novo nascimento posicional é dado por quem? Por Deus. Nós temos, por exemplo, João capítulo 1, versículo de número 12 a 13. Nós falamos sobre esses versículos, ou aludimos de forma indireta na semana passada sobre o verbo se tornou em carne. Então, o posicional é dado por Deus. Já o progressivo, o novo nascimento progressivo, ele é conquistado. Judas capítulo 1, versículo de número 3.
essa conquista não é por força ou violência. Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Mas pelo Espírito do Senhor dos Exércitos. É Deus que trabalha em nós, é Deus que opera em nós, é Deus que precisa estar dentro de nós para que essas coisas venham realmente acontecer. Então, não é por força ou violência, mas é pelo deixar o Espírito encher os nossos corações. Efésios capítulo 5, versículo de número 18. Isso traz um despertamento. Quando eu deixo o Espírito entrar na minha vida, preste atenção aqui. Quando eu deixo o Espírito entrar na minha vida, quando eu deixo o Espírito entrar no meu coração, quando eu deixo o Espírito tomar a minha alma, quando eu deixo o Espírito tomar o meu corpo, como diz 1 Tessalonicenses capítulo 5, de número 23, que nós devemos santificar corpo, alma e espírito. Quando o Espírito de Deus toma posse da minha vida, isso progressivamente eu vou deixando não mais viver mais eu, Manuel, não vivo mais, mas Cristo passa a viver em mim, e a vida que vivo agora na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Então, há coisas em nós que precisam serem tiradas, para que coisas em nós precisam serem colocadas. Quando você vai para Efésios capítulo 4, número 22 e 23, você vai ver que as Escrituras nos alertam. Despojai do velho homem que se corrompe pela concupiscência do engano. Mas no versículo 23 vai dizer o seguinte: mas revestível do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Há coisas de Deus que precisam serem colocadas em nós, mas também há coisas em nós que precisam serem arrancadas, precisam serem tiradas, precisam serem aniquiladas para que o Espírito de Deus possa entrar em nossos corações. Por isso eu digo para você, em nome de Jesus Cristo, entenda o seguinte: não instigais o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus é o que vai proporcionar na minha vida e na sua vida a condição, a possibilidade de progressivamente caminharmos para o caminho do novo nascimento e chegarmos no final da carreira, alcançarmos a vida eterna. Glória a Deus. Então, deixar encher do Espírito, Efésios 5,18, é deixar, tá? Enchei-vos do Espírito ali, o termo em grego significa deixar. Isso traz um despertamento, Efésios, capítulo 5, versículo de número 14, desperta tu que dorme, e tira ou permite o crente entrar, o crente não entrar no acomodamento. Ou seja, quando o Espírito entra, ele traz vida, ele arranca o espírito da morte, ele arranca o espírito de acomodação, e nós passamos a ser outra coisa, outra pessoa. No caso progressivo, o salvo sabe a sua posição. Ele sabe a sua posição, ele sabe o que tem que fazer, ele sabe que tem que orar, ele sabe que tem que ler a palavra, ele sabe que tem que estar na presença de Deus, ele sabe que tem que adorar a Deus. Então, Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Quem é santo, santifique-se ainda. Quem é justo, justifique-se ainda. É assim a forma progressiva. Ele já é porque foi posicional. Só que ele entende que esse posicional não lhe condiciona a permanecer do mesmo modo, a permanecer do mesmo jeito, mas o posicional dado por Deus lhe ortoga, lhe obriga a se santificar ainda. Ok? Apocalipse 22, 11. E então a gente segue o seguinte, 22, 11. Então ele sabe a sua posição e quer manter esse direito intacto. Ele recebeu o posicionamento. Ele está caminhando na forma progressiva, mas ele quer manter esse direito intacto. Então, Gálatas capítulo de número 2, versículo de número 20. E basta se lembrar que, segundo Coríntios capítulo 5, 17, que o novo homem, ele é manifestação sempre da presença de Deus. Vamos para a nossa conclusão. Vamos lá, conclusão. Então, na conclusão, nós precisamos observar que todos esses elementos estão contidos aqui. O novo nascimento abarca
o modo inicial. Qual é o modo inicial? Responda para mim. Posicional. O novo nascimento inicial é o posicional, ok? Então nós temos 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 11. Quando tudo se faz novo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 17. Aí nós vamos para o progressivo, que depende exclusivamente do posicional. Ou seja, Deus tem que te tirar do mundo do pecado. Deus tem que tirar o poder do pecado. Deus tem que te santificar para que você possa caminhar na santidade. Quem é santo, posicional. Se santifique sim ainda, ok? Então Deus tem que agir. Então o progressivo ele depende exclusivamente do posicional, sem deixarmos de sermos cooperadores, sem deixarmos de sermos cooperadores. Ou seja, o posicional é Deus agindo exclusivamente. É um sinergismo. Então, Deus trabalha na minha vida, mas eu dou continuidade, não quero que essa continuidade vai me permitir ser salvo. Não é por obra de justiça que vamos receber a salvação. Como, por exemplo, você vai para Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10, 2, 8 a 10, vai dizer, pela graça sois salvo por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de vós, é o posicional. É o posicional, guardou? Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, é posicional. Então, essa obra, essa cooperação, esta que eu faço, não é uma obra de salvação, mas é uma continuidade da obra de Deus na minha vida, daquela santificação que me fora dada. Então, essa cooperação. Eu coloquei aqui 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 9, e 1 Tessalonicenses capítulo 5, de número 23. O novo nascimento final. Nós falamos sobre dois novos nascimentos, né? O posicional e o progressivo. Mas tem um final. Qual é o final? O final é a ressurreição. É a ressurreição do corpo, quando o incorruptível toma outra forma. Quando o incorruptível, o corpo físico, o mortal, toma a forma da imortabilidade. Então eu coloquei aqui 1 de Pedro capítulo 1, versículo de número 23, e 1 Coríntios capítulo 15, versículo 53 e 54. Vamos seguindo, o novo nascimento é uma transformação. É a frase final para a gente terminar a nossa lição. É uma transformação que acontece aqui, ó, na mente. Precisa transformar a mente, transformai-vos. Romanos capítulo 12, versículo de número 2, transformai-vos segundo a renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Claro que você deve voltar, no contexto do que eu estou falando aqui, você pode e deve voltar ao versículo 1. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, 1. Você precisa entender o seguinte, que quando Deus me coloca ao novo nascimento posicional, ele vai me condicionar ao novo nascimento progressivo. E nesse progressivo eu apresento a Deus o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, mas isso sempre com racionalidade. Eu entendo o que eu estou fazendo, eu entendo que essa salvação foi dada por Deus a mim. Isso não vem de mim, isso não vem de vós, não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas Jesus falou em João capítulo 14, versículo número 6, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então eu preciso, para manter ou conservar essa salvação, estar em Cristo Jesus. Por isso, quando a gente citou lá Romanos capítulo 6, versículo 3, do batismo em Jesus, a gente está no corpo de Cristo. Então, o novo nascimento é uma transformação, ela não anula o homem natural. Ou seja, o homem natural vai continuar existindo. Deixa eu só citar aqui uma coisa aqui para terminar. 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 14, fala que o homem natural não compreende as coisas de Deus. Para que você possa conseguir dar continuidade a esta salvação que começou por Jesus Cristo, manifestada aos nossos corações, dada pelo Espírito Santo. Eu tenho que sair da esfera do homem natural e entrar para um homem espiritual. O novo nascimento ele é manifesto
na vida de pessoas espirituais. O homem espiritual consegue discernir as coisas de Deus. O homem espiritual consegue compreender que a vontade de Deus é melhor do que a vontade do homem. Então, guarde o seguinte: siga o novo nascimento. Siga a vontade de Deus. É melhor obedecer a Deus do que aos homens. É melhor fazer a vontade de Deus do que a sua vontade. Tenha um excelente domingo. Tenha uma excelente escola dominical. E que Deus lhe abençoe em nome de Jesus e fique na paz do Senhor. Amém e amém.